Olá, boa tarde. Meu nome é Lília Moraes, sou enfermeira, estou aí na área da saúde, há mais de 20 anos e venho aqui compartilhar a minha experiência, a minha vivência, no âmbito da área hospitalar e trazer um pouquinho para vocês como que é a nossa rotina, o dia a dia dentro da unidade. Primeiramente agradecer, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live que é direcionada a auxiliares técnicos de enfermagem com o objetivo de trazer os principais conteúdos, aqueles conteúdos que vocês tiveram lá, que aprenderam em 18 meses e que ainda não se sentem seguros de praticar. Pode ser um recém-formado, aquele que já tem o diploma e agora o que eu faço, Será que eu arrisco ou não arrisco? Sempre há dúvidas. Ou aquele que ainda está estudando. Enfim, independente de qual situação que você se encontra, estou aqui para lhe ajudar. Então, eu acabo promovendo aqui pelo canal conteúdos gratuitos, semanalmente, que vai ajudar aí você a ingressar no mercado de trabalho de forma mais segura, tanto os auxiliares como técnicos, tá? E sempre lembrando que o mercado existe, ele existe vaga, tem as vagas, mas por vezes o profissional não consegue, Será por que não consegue? Existem N fatores, Então, através dessas lives, eu acabo trazendo pontos, dicas, situações, até mesmo que ocorreram comigo no início, Eu acredito que cada área, cada profissão tenha os seus desafios. Os desafios eles servem para serem combatidos, estão aí para que sejam combatidos, Eu não posso desistir no primeiro desafio que eu encontro, senão isso desmotiva, e nem posso também, abrir os meus ouvidos para aqueles que não acreditam, que não apostam em você. Olha, acho que isso daí não é para você não, Então, o mercado está cada vez mais competitivo, tem profissionais e profissionais. Então, aquele profissional que ele acredita que tenha inteligência emocional para alavancar, para crescer e para ter as informações e ter até aqueles conflitos corriqueiros e saia dessa situação da melhor maneira possível, é aquele profissional que possa ser aquele profissional que tenha grandes chances de ingressar. E o tema de hoje, pessoal, que eu venho trazer, que eu trago aqui, é em relação à autossabotagem, principalmente na área da enfermagem, na área da saúde em si. O que é a autossabotagem, Puxa, vamos trazer um pouquinho para o tempo, Lembrando, quem que faz o tempo? Somos nós. Nós somos os donos do tempo, do nosso tempo, pelo menos do gerenciamento dele, tá? Então, eu fico muito preocupada, porque eu tenho notado na prática, no dia a dia, essa falta de tempo, entre aspas, Então, hoje, qual a função que eu desempenho em casa, no trabalho, e, enfim, na escola? O que eu penso? Qual o objetivo que eu quero alcançar, com aquele estudo, ou com aquela prática, ou com uma rotina básica? Então, dependendo do que eu quero, eu vou priorizar ou não. Então, o tempo, na verdade, ele está totalmente associado à priorização, Porque o tempo está aqui, eu tenho 24 horas, pelo menos um dia eu tenho 24 horas. Então, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tenho que me planejar, Está totalmente associado o tempo com planejamento. Então, não dá para, eu vou acordar na hora que o olho abrir. Muita gente fala, eu vou dormir até o olho abrir. Isso se eu não tiver nenhum compromisso no dia seguinte, tá? Agora, se eu tenho, não. Eu tenho que colocar um despertador, Olha só a gente já voltando no tempo, Então, eu trago até um exemplo, até meu pessoal, Que muitas pessoas me falam, nossa, mas como que você ainda consegue com a sua rotina na correria,
ainda fazer atividade física, atividade não luxo, hoje é a nossa saúde, né? Então eu disponho aí de 1 horinha, entre 6 e 7 horas da manhã, exatamente isso, pessoal, eu acordo 5h30, 5h20, a academia abriu, já estou lá na porta, das 6 às 7. O que eu fiz ali? Eu priorizei estar ali, priorizei, eu poderia estar dormindo, ficar dormindo até 7 horas, eu entro às 8, às 17, enfim, né? Poderia, mas eu priorizei isso. Então, o tempo, na verdade, né, já que estamos aqui nesta live falando do tempo, ele está totalmente associado naquilo que você prioriza. E o que você traz, o que eu quero dizer com isso? Onde que entra a área da saúde, onde, independente da área que você atue, né, você precisa ter em mente que procrastinar é horrível, não é legal. Você adia. O que é procrastinar, né? É adiar aquela ação que você deveria fazer, né? Então eu acordo, eu fico adiando. Eu tenho que estudar para a prova. Mas olha, vai ter aqui um filme, eu vou assistir. Mais uma vez eu adiei, né? Eu joguei lá para frente o estudar. Olha, agora é a hora do almoço, meu filho vai chegar da escola, tem que fazer almoço. Mais uma vez, adiou, né? Então, de tempos em tempos, você vai adiando aquele compromisso, chegou no final, você não executou a tarefa que precisava, né? Que era estudar, nesse caso, nesse exemplo. E o que eu venho percebendo, isso também em sala de aula, no dia a dia no trabalho, quando tem algo importante que eu leve lá para o pessoal. Olha, fez tal tarefa ou conseguiu executar, não tive tempo. Né? Aí você olha na rede social ou você vê algo, nossa, mas a pessoa falou que não teve tempo, mas participou de tal evento, não sei. Enfim, o que ela fez ali? Né? Mais uma vez ela adiou aquele compromisso, ela não priorizou estudar. E aí quando você chega para aplicar uma atividade, uma prova, eu não lembro, eu esqueci. Né? Vamos trazer um pouquinho aí, né, do contexto hoje da tecnologia. Ela veio, né, está aí super em ascensão, graças a Deus, eu sou fã da tecnologia, longe aqui de falar que não, né? Só que tudo tem limite. As redes sociais, às vezes ela acaba te induzindo a não priorizar as coisas que são importantes. E o que eu digo aqui para vocês é onde você quer chegar. Né? Em primeiro lugar, onde que você quer chegar? Você quer ser blogueiro, você quer ser professor, você quer ser um profissional de destaque, aquele que quando tiver ali um processo seletivo, um concurso, vai concorrer com maestria, com brilhantismo, porque fez toda a lição de casa. Se realmente você quer, você tem que ficar longe. Não que você não tenha que olhar a rede social, jamais, eu olho, mas eu tenho aquele tempo para olhar. Eu não fico vivendo disso o dia inteiro, tá? E hoje, o que a gente percebe? Cada vez mais as pessoas estão, né, utilizando aí das redes sociais e não priorizam estarem fazendo as suas tarefas, né? Como que eu priorizo, né? Aquilo que me dá prazer. O que me dá mais prazer? Vamos lá. Estudar para a prova de matemática ou ir no cinema? Ir no cinema. Então as pessoas tendem a levar aquela situação, né, a executar aquilo que é prazeroso. Então isso está totalmente associado a isso, tá? Então o que eu trago aqui, o que eu chamo a atenção nesta live? Vamos priorizar o que a gente precisa no momento. O que você precisa no momento? Onde você quer chegar, né? Eu preciso me destacar, eu preciso estudar, já é a segunda vez que eu faço a prova, eu tiro nota baixa, né? Às vezes eu escuto isso, né? A maior parte, a gente já percebe quando a pessoa ela não vai ser bem numa situação, né? Ela não sairá bem quando ela realmente não levar a sério aquilo que ela está fazendo, tá? E o que acontece com essa falta de priorização, né? A própria correria do dia a dia, a falta de tempo, né? Ela nos guia para outras
situações, de priorizar algo que naquele momento não foi. Então, por exemplo, né, eu vou trazer aqui talvez alguém já tenha passado por isso. No início lá da minha carreira, até mesmo como auxiliar de enfermagem, meu sonho era ingressar na área pública, né, no concurso público, trabalhar como funcionária pública. O que eu fiz naquele momento? Eu estudei para aquilo, gente. Estudava dia e noite, tá? Além do conteúdo que o professor passava, eu acabava indo atrás de fontes. E naquela época, não existia toda a tecnologia que tem hoje não, tá? Eu debruçava mesmo nos livros, ia nas bibliotecas, ficava até mais no meu horário lá da escola. Por quê? Porque eu priorizei estudar para passar no concurso. E foi assim que aconteceu. Eu passei no concurso público, tá? Foi o concurso, foi o emprego que me garantiu aí a sequência, né, do meu sustento e dos estudos. Foi ali que eu paguei a minha faculdade, né, a minha pós-graduação, para que eu tivesse segurança. E agora, né, eu vou ingressar também em outra área. Não quero mais só concurso público, quero ingressar CLT. Pois bem, né? Fui fazendo alguns concursos, acabei não passando numa colocação tão legal, porque eu não priorizei estudar mais para aqueles concursos. E são estudos específicos, são leis, né? Para quem é concurseiro aí sabe o quão volumoso aí o conteúdo, o quanto é volumoso. Eu, sinceramente, estava feliz com aquela situação onde eu estava e não priorizei mais estudar para concurso, porque eu queria outra área, outro local para trabalhar. Então, eu fui meio que direcionando os estudos para outras disciplinas, né, não tão específicas para concurso. Talvez a minha performance caiu, por quê? Porque eu não estudei especificamente para aquilo, mas foi algo que eu não priorizei. A gente tem, né, a gente tem que olhar assim no espelho, primeiro, onde eu quero chegar, o que eu quero. Primeira coisa, você mesmo tem a resposta. Eu quero passar no concurso. Beleza, então você vai procurar a disciplina que você vai conseguir a sua vaga. Não, eu quero um processo seletivo, eu quero trabalhar nos hospitais top, né? Meus alunos começam, né, os hospitais tops lá de São Paulo. Ok, então vamos atrás de conteúdo que vai te levar para que você passe nesse processo seletivo. Mas eu não tenho tempo de procurar. Ontem mesmo eu vi. Dei lá um tema para o aluno desenvolver. No Google eu não achei. Eu falei, mas não é só do Google que a gente vive, né? A gente tem outras fontes de pesquisas seguras, sites de pesquisas, que a gente precisa direcionar o conteúdo que a gente quer para aqueles sites. Realmente, você não vai achar tudo que você quer. Você pode até achar, mas não com a qualidade, né? Isso, para o profissional, é muito ruim, né? A falta de tempo, né? Mas é que eu não tive tempo de fazer essa pesquisa. Tá, então vamos lá. Você tem 24 horas, em algum momento da vida você para, porque você precisa trabalhar. Então tem a hora de chegar no trabalho. Quantas vezes, eu fazia pós em São Paulo, quantas vezes era no ônibus que eu tinha o tempo para estudar? O que eu priorizei? Eu priorizei abrir o livro ali mesmo. Aquele trajeto de 1 hora, para mim, era valioso, super valioso. E que você, né, que vai se auto-sabotando, não se dá conta. Mas isso aqui eu vejo depois. Não, a professora passou agora, mas tem uma semana. Vai vendo. Aí chega uma semana, fez? Eu fiz só a metade. Ela priorizou realmente aquela atividade? Não, infelizmente não priorizou. A performance dela qual vai ser? Não vai ser das melhores. Diferente daquela pessoa que ela utilizou do tempo e priorizou para estar ali, trocando informações. Que o professor está ali para trocar informações com o aluno e o aluno extrair ao máximo que ele tem ali do seu professor. Se daquela porta para fora ele não consegue, se dali dentro ele não consegue,
quiçá da porta para fora, que aí vem ônibus, em sono, é hora de dormir, é filho. Eu entendo perfeitamente, eu também tenho meus compromissos, mas tem uma hora que a gente para e fala, não, aqueles 40, não é uma hora, 40 minutos que eu tenho. Eu vou lá no meu relógio, coloco 40 minutos do horário do meu almoço, eu vou me trancar. Não vou atender ninguém, vou deixar o celular no mudo, no silencioso. Eu vou priorizar fazer essa leitura porque eu preciso aumentar a minha performance. Eu preciso concorrer com aquela pessoa que está ali, ó, trabalhando ali, ó, em cima dos livros, né, escutando a live, áudios, enfim. Também vou trazer uma passagem da época da faculdade. Tinha uma disciplina, né, até tinha arrepio de falar, farmacologia. Nossa, eu preciso tirar essa nota. Não, eu preciso, porque senão eu vou para DP, eu não posso, vou perder minha bolsa, né? Não posso de jeito nenhum. O que eu fazia? Eu gostava de caminhar na praia. Eu deixava de caminhar? Não. Naquela época eu tinha um gravadorzinho de fita, cassete pequenininha, que eu gravava as aulas lá, né, do professor e ficava no trajeto escutando toda a aula, né? Isso para mim foi super importante. Escutei tudo com o professor e quando eu chegava para abrir o livro, né, não tinha muita tecnologia assim como hoje, né? Assim, a internet, várias informações. Era no livro da escola, da faculdade, o livro era deste tamanho, né? E não dava para ficar andando com o livro para lá e para cá. Então, qual foi a forma que eu achei para aquilo? Ficar escutando, meu fonezinho lá na praia, caminhando. Eu não deixava de caminhar, aproveitava, né, a saúde, porque é saudável isso, né? E ainda ouvia lá toda a aula gravada. Consegui a nota que eu queria, né? Exatamente o que eu precisava, mas foi a base do quê? Da priorização do tempo, né? E graças a Deus foi assim que eu consegui até hoje, né, na minha carreira, priorizar. Muita gente olha para mim e fala, nossa, como que você consegue ainda inventar mais alguma coisa? Como que você tem tempo? Minha frase é, eu priorizo. Você acha que se eu for convidada para um barzinho, com uma coisa na sexta-feira à noite, eu não vou ficar feliz? Ah, eu vou adorar. Mas eu tenho condições de estar naquele momento ali? Não, porque eu priorizei estar dando aula naquele momento. Eu preciso, né? Ainda a priorização vai além, ela vai daquilo que é importante naquele momento. Se eu não priorizar, realmente eu vou, né, me perder. E o que precisa entender, pessoal, tem uma pesquisa internacional que traz aí, 60% dos brasileiros sofrem aí de sobrecarga de tarefa do dia a dia. Então isso não é novidade para ninguém. Você que está do outro lado, eu, enfim, a grande maioria tem tarefas. E se a gente numerar aqui, até cansa de tanta tarefa para falar, né? Mas o curioso que esse estudo ele também colocou aqui que o Brasil é o segundo país mais estressado, né? É o segundo país de pessoas assim mais estressadas no mundo. Entre as causas, adivinha qual que é? A escassez do tempo, né? Então isso é muito ruim, né? Como assim, profissional, saber que as pessoas estão adoecendo aí por conta de dar conta daquela rotina árdua, tá? Então, baseado nessa priorização, eu levo essa informação para dentro da nossa rotina do dia a dia de trabalho, tá? Aquela rotina que eu começo o plantão e preciso ter coerência do que eu vou fazer, com começo, meio e fim, tá? Então, já que eu contextualizei aqui falando do tempo, da priorização, eu vou trazer um pouquinho da rotina do dia a dia, né? Como que podemos ter uma performance assim, daquele plantão que, nossa, olha, foi corrido, né? Muita gente fala assim, olha, foi corrido, mas eu dei conta.
Mas não dei conta de qualquer jeito, não. Eu dei conta com qualidade e com segurança para o meu paciente. Para mim também, né, como profissional, que eu respondo. Se eu fiz algo errado, eu vou lá para o comitê de ética responder depois. E muitos erros acontecem nos eventos adversos por conta do quê? Da falta de atenção, da escassez do tempo, tá? Que a próxima live, inclusive, eu estarei abordando sobre exatamente isso, tá? Os eventos, erros que acabam acontecendo por conta da escassez, até da correria do dia a dia. Então, quando você assume o plantão, né? Você vai ter o seu líder, se você é técnico ou auxiliar em enfermagem, você vai ter o seu líder de referência, que é o enfermeiro. Até para o próprio enfermeiro se planejar dentro do trabalho, ele precisa também priorizar algumas coisas. Ah, não deu para fazer tudo, mas o que é prioridade? É o medicamento do paciente? Vai impactar? Vai. Então, é o medicamento que a gente vai administrar. Né? Então, baseado nisso, é que a gente começa a administrar melhor. Então, vamos lá. Cheguei, né, para você que está assistindo e gostaria de saber, né, são muitas curiosidades em relação a isso, né? Nossa, como que deve ser quando chega no hospital? Qual a primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou verificar sinais vitais, eu vou dar um banho no paciente, eu começo por onde, né? Então, se você estiver num cenário sem saber por onde você começar, a chance de você demorar de executar, ela é enorme. E hoje, a gente está falando justamente daqui, o que hoje? De que o tempo é importante para que a gente consiga executar nossas tarefas com segurança, né? A qualidade vem, né, posterior à segurança. Se eu tenho a segurança, automaticamente eu estou ali executando o serviço de qualidade, tá? Tanto para quem trabalha, para aquele também que está iniciando aí. Porque você que está iniciando, pessoal, agora, entrando, você tem 3 meses de experiência. Veja bem o que eu vou falar, ouça bem. Importantíssimo, se você está na experiência, tem sempre alguém te avaliando, principalmente a sua liderança. E se você é um profissional que não gerencia bem o seu tempo, não sabe nem por onde começar, chega no plantão, enfermeiro, por onde que eu começo? Já vai olhar e tá perdido. Ou então não tem com quem trabalhar. Tem tu, vai tu mesmo? Isso é péssimo. É péssimo você entrar no cenário que você está subaproveitado, que você não desempenhou, não teve uma performance legal. E hoje, se você está aqui, é porque você quer ser o diferencial. Você quer ser aquele profissional que o mercado está precisando, porque a gente precisa qualificar a nossa mão de obra. A nossa mão de obra não está qualificada, e isso eu falo com toda a propriedade. As pessoas não estão executando tarefas simples, se sentem perdidos, até mesmo por falta de orientação. E se você está aqui, né, querendo ser esse profissional de destaque, então siga essas dicas, né, que são bem valiosas. Então, eu cheguei no plantão, eu tenho lá uma escala de serviço, que é diferente da escala mensal. A escala mensal, o enfermeiro acaba fazendo aquela escala para, né, distribuir os colaboradores, os profissionais, por setores, né, por plantão par e ímpar, aquela folga, né, do mês ou 2, depende do local que vai trabalhar. Mas existe uma ferramenta que chama escala de serviço. Aquela escala de serviço vai lhe nortear. Ah, vou ficar engessado, eu só vou fazer o que está ali. Não! Lembra que você quer ser um profissional de destaque, você vai fazer no mínimo o que está ali.
mas você sempre tem algo a mais para oferecer, né? Olha que interessante, eu terminei minha tarefa aqui, o coleguinha aqui está precisando de ajuda. Colega, eu já terminei ali, eu posso te ajudar? Você precisa de uma ajuda? Olha, que interessante esse movimento que você fez. E eu estou do outro lado e sou a sua enfermeira e estou te avaliando. Sabe o que eu vou achar? O máximo. Eu vou bater palmas, eu vou falar assim, é este profissional que eu quero para a minha equipe. Olha o que eu acabei de falar agora. Diferente daquele. Ah não, já terminei. Ele não terminou porque é preguiçoso, ele que se vire. Né? A gente não pode tomar isso como uma regra. A gente precisa ter a empatia e também ajudar aquele, porque no dia seguinte possa ser você mesmo que precise passar por alguma situação, embora mais cedo, enfim. Lembra que trabalha em parceria, né? Trabalha em equipe, precisa ser um trabalho em equipe. Mas voltando para a escala de rotina, você tem lá que a sua rotina vai iniciar, né, com a aferição dos sinais vitais, porque o médico daqui a pouco vai chegar, já para fazer a prescrição, precisa. Se for medicamento, vai iniciar com medicamento. Então você tem lá, olha, hoje estou responsável pela sala de curativo, hoje estou responsável em encaminhar os materiais para a CME, hoje estou responsável em realizar o procedimento lá de auxiliar o médico na sala de sutura, né? Hoje estou responsável em fazer a limpeza e desinfecção do balcão, estou responsável pelo expurgo, né? Isso vai lhe direcionar no plantão. Você já vai saber que a sua rotina chegou na unidade, né? Verificou lá os sinais vitais, medicou o paciente naquele horário e ele também tem um curativo, até um curativo, né, de grande complexidade aí, digamos. E aí, o que eu vou fazer? Mas no final do plantão eu faço, deixo o curativo para depois, eu vou empurrando, né? Chega lá, 18 horas, na hora que você pensou que você fosse executar aquele curativo. Aí tem uma admissão, chega um paciente para você. O que você vai deixar de fazer? O curativo. Você vai ter que admitir aquele paciente. Ah, mas acontece isso? Muito! Muito. E é cansativo para a liderança ficar no pé do funcionário. Olha, você ainda não fez o curativo. Estou dando exemplo aqui do curativo, mas pode ser qualquer outro procedimento, tá, pessoal? Ó, você ainda não fez o relatório, que é outra coisa que o pessoal deixa para o final do plantão. Não anotou. E você tem horário para sair. Seu horário é às 19 horas, um exemplo, ou 7 horas da manhã. Então, até às 7 horas da manhã. Tem gente que ainda fala, mas eu tenho até às 19 horas para fazer. Só que você está numa unidade hospitalar, você está no atendimento que você não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, 2 minutos, o paciente pode acontecer uma intercorrência no meio do caminho e você deixando de executar. Qual a imagem que você vai passar? Além de gerar um grande conflito, né? Que você vai passar o plantão para o colega. Olha, o curativo não foi feito. Primeira coisa que ele vai falar, puxa, mas desde as 7 horas da manhã até as 19 você não conseguiu fazer o curativo? Não, porque eu deixei pro final do dia e não deu tempo, chegou o paciente, olha só o tempo, não deu tempo. O que aconteceu? Ele não priorizou fazer o curativo. E isso é muito ruim, porque você tem a gestão do tempo na sua mão durante a sua rotina de trabalho e que você precisa ter uma boa performance para que você seja um profissional qualificado, para que você seja aquele profissional que o enfermeiro fala, eu quero levar ele comigo. Quantas vezes eu, até colegas, se eu for para tal setor, eu quero levar fulano. Por que será? Só porque eu fui com a cara dele? Não, isso nem deve existir. Né? É meu preferido? Jamais. Né? É porque ele é extremamente
organizado. E se ele é organizado, ele gerenciou muito bem o tempo dele. Veja só o exemplo que eu passei aqui para vocês, que é um exemplo simples, tá? Outro exemplo também que eu trago, pessoal, da rotina, o banho geralmente, qual é o horário do banho? O horário do banho é no período da manhã. Em qualquer unidade de saúde, o que acontece? O paciente levanta, né? Toma um medicamento, pode ser o café da manhã, né? Que tem um horário também. Já pensou, eu quero tomar café da manhã às 7 horas, não, muito cedo, só 10 horas. Aí chega o almoço às 11 horas. Né? Então tudo tem que seguir um cronograma, uma rotina. Para isso que existe lá as rotinas de cada setor e aquela rotina deve ser respeitada. Então, se o banho do paciente é no período da manhã, por que o paciente 6 horas da tarde vai tomar banho? Você vai se perder na tarefa, vai chegar lá a hora de fazer o medicamento das 18 horas, às 6 da manhã, o paciente está no banho, aí tem aquele famoso, perdeu o acesso, ter que repulsionar. Outro problema também que gera, que o paciente perdeu o acesso, mas ele não tem medicação naquele horário. Vou fazer próximo do horário, ok, mas se for muito próximo do horário que você vai embora, e esse paciente tem dificuldade de rede venosa, você não conseguir funcionar, olha só, você vai passar o plantão com o paciente sem acesso. Aquele medicamento que era para ser feito às 18 horas, já não vai ser. Vai bolar, né? Vai deixar lá boladinho e você vai colocar o que na justificativa? O paciente perdeu acesso venoso às 16 horas, você vai escrever a realidade? Você não priorizou, né, funcionar o acesso do paciente naquele momento e depois... Gente, isso é insano para a área da saúde. Isso gera estresse. O próprio ambiente já não é, né, não contribui, né, para que seja harmonioso, porque a pessoa está doente, ela vai chorar, ela vai sentir dor, tem a questão dos familiares, se for pediatria ainda tem a questão dos pais. Para quem é pai e mãe sabe o quanto é difícil ver um filho doente. E se você não souber gerenciar, olha que eu trouxe só essa palavrinha pequenininha, tempo. Tempo. Não tive tempo, não dá mais para ser esse profissional que fala isso a todo momento. É diferente, eu não priorizei. Olha como fica diferente. Olha só o que pode acontecer também. Olha, aconteceu uma intercorrência no plantão e o paciente tinha um curativo e a medicação e ele estava sem acesso venoso, tá? Eu priorizei funcionar o acesso venoso e administrar o medicamento porque não ia, né? Naquele momento a medicação era prioridade. Olha só que diferença. Essa justificativa é aceitável, né? Por quê? Porque você não ficou empurrando. Né? Aquilo aconteceu, sei lá, um curativo, perda do acesso, naquele momento que você estava próximo de sair do plantão. É diferente, gente, de ir lá no início, lá às 2 horas da tarde, o paciente perdeu o acesso e o pessoal ficou lá, olha, eu vou fazer isso, vou ficar aquilo e deixa mais próximo do horário e não aconteceu, tá? Outra questão, tudo isso que eu trago para vocês é para trazer uma reflexão e para que vocês elucidem, né, que você pode ser o dono do seu gerenciamento, de gerenciar o seu tempo. Sim, pode. E tudo é aceitável a partir do momento que é justificável, tá? Então, outra situação também que é muito corriqueira para quem trabalha em emergência. Eu abri o carrinho de emergência às 18h50, porque eu tive uma parada. Precisei abrir o carrinho. Tudo bem, ok, precisa, é necessário. Inclusive, é obrigatório abrir o carrinho ali para atender.
Só que eu vou ter a conferência, quem sabe como que é a conferência de um carrinho, né, mais para 40 minutos, aí 1 hora para conferir tudo bonitinho. Só que meu colega das 19 está chegando. Né? O que eu vou fazer? Olha, colega, teve essa intercorrência, o paciente parou às 18h50, eu utilizei droga, 4 ampolas, droga X, 5 ampolas, droga Y, 6 ampolas, droga H, 10 ampolas. Está tudo anotadinho aqui para que seja reforço na farmácia, tá? Enfermagem é continuação. E assim é diferente. O colega vai olhar, não, tudo bem, eu vou repor aqui, depois mais para frente, aí eu tenho até as 7 da manhã, né? Para deixar o plantão e para fazer a conferência. Isso dá um conflito, pessoal. Se o carrinho é aberto 2 da tarde e teve o dia inteiro, a pessoa não conferiu. Porque tem isso, tá? Eu vou passar o plantão. Olha, eu abri o carrinho 2 horas. Olha só a diferença, olha o cenário. Fica imaginando aí. Olha, eu abri o carrinho. Vou perguntar que horas que abriu? 2 horas. Tá, mas agora são 19 horas. Das 14 às 19 você não conseguiu? Não, veja bem, eu tive isso, tive aquilo, tá, mas você poderia pedir auxílio para um colega ajudar você a fazer aquela ação. Aí começa a bagunça, o conflito, gera conflito entre as equipes. Então fuja disso, fuja dessa última informação, desse último cenário. Não seja esse profissional que fica levando para frente lá, né, empurrando com a barriga, se auto-sabotando, né, porque você não vai ser o diferencial, tá? Agora, aquele sim que está, né, pleiteando, né, não, eu não quero outro emprego, eu já tenho, eu preciso gerenciar isso, em algum momento sim você vai precisar, sabe por quê? Ele vai ter uma promoção dentro da empresa. Realmente eu não quero sair dali, eu quero continuar ali naquela empresa, mas vai ter uma promoção. Aí quando chegar lá, a sua ficha do funcionário, aquela ficha lá, não é ficha preta não, tá? Aquela ficha bonitinha, de toda a sua história desde que você entrou. Nossa, como ele falta absenteísmo altíssimo, né? Mau comportamento no Twitter. Você acha que você tem chance de concorrer a essa vaga? Aí chega outra ficha, outro prontuário do funcionário. Nossa, pessoa prestativa, tem uma avaliação de desempenho, que existe, viu, pessoal? Existe uma ferramenta que o RH aplica, chamada avaliação de desempenho, para você que já trabalha, tá? E ali mostra todo o seu histórico. Pessoa assídua, falta, né? Não comete nenhuma infração ética, não participou de nenhum processo de orientação, advertência, uma pessoa que gerencia bem o seu tempo, porque tem esses requisitos dentro da avaliação de desempenho: gerenciamento de tempo, planejamento, tá? Então, estou passando aqui para vocês essas dicas que, para você, que tanto que já está dentro, né, do cenário, trabalhando, e para você que queira pleitear aí uma vaga, né, que não está trabalhando, já chega chegando lá, olha, eu me priorizo tudo que eu vou fazer, enfermeira, olha, tá aqui o mínimo que eu tenho que executar, mas eu acho que eu posso, quero dividir com você, o que você acha? Eu posso fazer mais alguma coisa aqui dentro desse cenário que vai melhorar aqui essa performance, esse trabalho. Nossa, eu fico muito grata quando chega alguém no treinamento e fala para mim: nossa, enfermeira, quando eu tô lá, né, que eu faço assim, assim, assado, como manda o protocolo. Mas eu percebi que a gente consegue, em um tempo menor, fazendo desse jeito. E a gente consegue com a mesma qualidade. Porque a gente encurta o caminho. A gente vai por aqui e a pessoa já está ali e tal. Olha que delícia! Como isso é rico, gente.
Para nós que somos líderes, enfim, né? Se tiver alguma enfermeira, enfermeira assistindo, também vai ter essa mesma sensação que eu. O profissional, ó, ele traz para você, ele traz o caminho. Ninguém faz nada sozinho, implantei um protocolo, porque eu sou a rainha dos protocolos. Mas quem que eu vou pedir para andar comigo, ver se vai dar certo? Aquele que está ali, com a mão na massa. Aquele que está ali na linha de frente, ele que vai me falar. Que eu quero o quê? Minimizar, otimizar o tempo para que seja feita da melhor forma. É ele que vai me falar. Olha, se a gente fizer assim, a gente vai conseguir em menos tempo e vai conseguir aí com diferencial aí e com qualidade. Olha que diferença. Então eu deixo essa mensagem aqui hoje para vocês, essa live. Para quem não teve oportunidade de participar ao vivo, que ontem uma aluna me perguntou, puxa, mas às vezes esse horário eu estou saindo para fazer uma atividade, fiquem tranquilos. A live ela está sendo gravada, será, né, colocada lá no Instagram, também vai para o YouTube e você pode ter acesso lá na plataforma também do Telegram. Então, se sintam assim à vontade de assistir, coloque lá, bote seus comentários, isso elucida, traz conteúdo para que a gente discuta. Você que participou, coloca lá no comentário o que você achou. Eu não consigo ver todas as mensagens, né, que chegam ao vivo assim, mas deixa lá o que você gostaria que eu trouxesse aqui, né? E aguardo vocês para sexta-feira, abordaremos aí temas também e dicas que vai, ó, deixar você no mercado de trabalho de forma aquecida e de forma segura. É isso que eu espero de você. Muito obrigada e boa tarde.